Eu me chamo Rose, eu sou professora de francês e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Eu Quero Aprender Francês. Esse vídeo é a continuação sobre o vocabulário das frutas em francês e algumas curiosidades. Espero que você já tenha assistido a parte 1, se não, te convido a assistir a parte 1 para depois voltar aqui e assistir a parte número 2. O morango e a cereja. Aqui são dois frutos também femininos, a gente tem la fraise e la cerise. La cerise. La fraise, o morango, principalmente a gente tem uma grande produção francesa por causa do clima também. Eles são mais docinhos e tem também uma grande produção espanhola. Então, geralmente, na época da estação, geralmente ali quando começa a grande produção, inicialmente a gente encontra mais a produção espanhola, em seguida a gente tem a produção francesa. Uma curiosidade é que quando a produção, uma vez que a Espanha produz muito mais que a França em relação a morangos, quando começa a produção e já tem ali na metade da estação, que a gente já encontra dos dois países, os franceses preferem pagar um pouco mais caro para consumir um produto nacional que pagar um pouco mais barato e consumir um produto importado. E isso vale para quase todos os frutos. Então, sim, os franceses preferem dar prioridade ao produto nacional. Só que tem também a questão do poder d'achat, que é o pouvoir d'achat, o poder de compra. Então, os franceses menos favorecidos, geralmente, mesmo querendo comprar produto francês, de origem francesa, eles optam pelo produto estrangeiro justamente por causa do preço. Mas a diferença geralmente é de €1, €1,50. Então, o que os franceses acabam fazendo é comprando em menor quantidade, mas consumindo o produto francês. La cerise tem uma data específica no ano, que é a grande produção, que é ali mais ou menos no mês de abril para o mês de maio. A produção a gente encontra de uma só vez, então geralmente é 1 a 2 semanas, e ele é muito consumido. Sozinho, a gente vai comer como sobremesa após o almoço, ou então para fazer também o clafoutis, que é essa espécie de pudim que a gente coloca o fruto dentro. E fica muito gostoso, os franceses adoram, e aqui é muito difícil de encontrar a cereja em conserva como a gente encontra no Brasil. Geralmente eles priorizam para comprar da estação e comer o fruto fresco. La goiave, a goiaba, e la framboise, a framboesa. E aqui a gente tem uma inversão, porque no Brasil, la goiava é extremamente consumida, a gente encontra quase que no Brasil inteiro, e la framboise é bem rara, a gente quase não encontra framboesa no Brasil. Aqui na França é o inverso, praticamente não existe goiaba. Eu, particularmente, eu nunca vi no mercado, e mesmo goiabada, o doce importado, talvez a gente encontre em cidades maiores que a gente tem o que a gente chama de mercado brasileiro ou mercado português, o que é também raro. Por exemplo, aqui em Lyon, eu conheço um mercado brasileiro e 2 mercados portugueses. E eu só encontrei no mercado brasileiro a goiabada. Às vezes, raramente, a gente encontra num mercado maior, como na rede Carrefour. Mas, ainda assim, é mais raro. Já la framboise, ela é bem mais fácil de ser encontrada, enquanto que no Brasil, por exemplo, em Belo Horizonte, era raríssimo os lugares que eu consegui encontrar, e era extremamente caro. Aqui na França não, assim como a produção do morango, da cereja e de outras frutas vermelhas que tem um certo período do ano que é mais favorável por causa do clima, então a gente encontra com a maior facilidade. E também tem a importação de outros países nórdicos que tem também uma produção de framboesa. Então la framboise é mais fácil, mas la goiaba não existe praticamente. Outro produto que é extremamente apreciado pelos franceses é o melão, ou le melon. Le melon. O melão francês, aqui é uma particularidade em relação ao brasileiro, porque no Brasil a gente está muito acostumado com aquele melão amarelo, todo amarelo por fora e branquinho por dentro, ou meio verdinho, bem claro. Enquanto que aqui na França, o mais comum, ele é um pouco acinzentado, com listras verdes por fora, e dentro ele é completamente laranja quando maduro. E tem também um verde, que ele é completamente verde por fora, e dentro ele tem uma cor entre o branco e o verde, que é o melão português. Então a gente tem 3 variedades, o laranja por dentro, o branquinho por dentro e esse mais esverdeado por dentro. O laranja, ele é o mais consumido, principalmente na primavera e no verão, assim como a melancia, ele é extremamente consumido, e o melão ele serve também para preparos, tantos
a fruta doce em si mesmo, serve para fazer algumas tortas doces, mas principalmente ele é utilizado como entrada, como acompanhamento na salada, ou então para comer com presunto, aquele presunto de Parma. Geralmente a gente vai enrolar com um pedaço e a gente come como entrada uma salada tanto em restaurantes quanto em casa. Então ele é bem apreciado tanto para pratos doces quanto salgados. Já o melão, como a gente conhece no Brasil, aqui a gente encontra também, principalmente em outras épocas do ano, depende da estação. Então, como tem essa diferença de clima, por exemplo, aqui agora, atualmente, é inverno, enquanto que aqui no Brasil é verão, então a produção ela alterna e às vezes ele é importado. Só que a consumação desse melão, que lá é amarelo por fora e branquinho por dentro, é bem menor se comparado com o melão daqui, que é esse laranjinha por dentro. Já o melão de Portugal, que é esse todo verde, geralmente a gente não encontra tanto, mas uma vez ou outra a gente encontra os três juntos. E é bom também que a gente pode apreciar de maneiras diferentes. O gosto em si, ele não tem muito gosto, porque ele é muito aguado, mas de qualquer maneira é ótimo para refrescar ao longo do verão. Em seguida a gente tem la mûre. La mûre. La mûre é a amora, e tem uma diferença também, eu não sei se você conhece, mas da região de onde eu venho no Brasil, a amora ela é bem pequenininha. La mûre, ela é petite. Então ela é bem pequenininha, enquanto que na França é aquela grande. A pequenininha, geralmente, eu já vi pés de amora em algumas ruas, mas mais como árvore decorativa e que a pessoa não come. Eu achei até estranho quando eu vi, porque eu reconheci e as pessoas não sabiam que era uma fruta que você poderia consumir sem nenhum risco para a saúde, nesse sentido. Enquanto que la mûre, a fruta, também a gente encontra aqui na França. Eu achei estranho, porque parece... Sabe, igual tem espinhos, igual uma rosa, tem vários espinhos, talvez até mais, muitos espinhos, e vem a fruta. Então, geralmente é essa que é a mais consumida aqui, que você encontra no mercado. E em algumas regiões tem, principalmente, alguns muros que são cobertos pelos pés de amora, esse tipo de arbusto, não sei o nome certo para isso, então desculpe os biólogos, mas serve de proteção, então, por causa dos espinhos, e quando é a época do ano que tem, a gente sempre vê, principalmente senhorzinhos mais idosos que vão passear pela manhã e que param para colher amoras e comer ali mesmo. O caju, como a gente conhece, aqui no francês, para ter esse pronúncio, seria caju, caju com O plus U. Não se esqueça que o U sozinho é o famoso bico francês, então para ser o som de U, como no português, tem que ter o O mais U. Então o caju, o l'anacarde, l'anacarde, que sim, é um bem estranho, né? L'anacarde não existe na França. Eu já procurei, pelo menos em tudo que eu procurei, eu não encontrei. Talvez em grandes mercados especializados em receitas exóticas, talvez você encontre importado. Mas aqui, eu particularmente, eu nunca vi. Já la noix de caju, la noix de caju, noix é castanha, e de caju, então a castanha de caju, ela é bem mais apreciada e bem mais fácil de encontrar. A gente encontra em qualquer mercado e geralmente ela já vem torrificada, então tanto salgada quanto sem sal, a gente encontra facilmente. Então, la noix de caju, facilmente. L'anacarde, quase nunca. La grenade, ou a romã, a gente encontra na parte de frutos exóticos, então ela é talvez mais fácil de encontrar, porque de fato, em relação ao caju, a gente nunca encontra. Só que la grenade ela é muito apreciada para algumas receitas que tenham uma decoração com a grenada, com os grãos, os caroços de romã. E aqui a gente tem o que a gente chama de sirop de grenadine. Le sirop de grenadine é uma espécie de licor de romã que a gente coloca na água para saborizar a água. Então, como opção de saborização, não sei se é essa a palavra, para saborizar a água, é bem mais fácil de encontrar que o fruto ele mesmo. Mas o fruto a gente ainda encontra em alguns mercados. Então a gente tem l'anacarde, la noix de caju e la grenade. Le kaki. Então o kaki aqui não mudou tanto, mas a gente encontra, é um pouco mais raro, geralmente ele é importado também, a gente encontra mais uma produção vindo da Espanha ou do Marrocos, são países quentes. Mas ele não é tão consumido pelos franceses, até porque tem algumas pessoas que, assim como no Brasil, o confundem com o tomate. Então, às vezes, não gosta tanto do gosto adocicado, então prefere evitar. Donc, on a le kaki e on a la prune. La
prune. La prune é a ameixa, il y a la prune sèche, que é a ameixa seca, mais la prune, aqui eu coloquei essa violeta, que é a mais comum da gente encontrar com essa pele roxa, mas tem ela também de cor amarela e verde. Donc, il y a la prune violeta, la prune jaune e la prune verte. Então, tem uma grande variedade. Estamos chegando quase na metade do vídeo. Então, está na hora de deixar o seu gostei, se inscrever no canal. E muito importante, eu sei que eu falo muito, mas o mais importante são informações que eu acho que agregam na cultura também, na parte de civilização, de conhecer as diferenças entre Brasil e França, mas principalmente no final do vídeo eu cito também como a gente faz para dar o nome para cada pé de fruta, porque é diferente da forma como a gente fala no Brasil e como a gente fala aqui na França. Então, continuemos. Le pitaya, le pitaya. A pitaia, aqui na França, ela é muito apreciada principalmente pelos restaurantes asiáticos que costumam utilizar bastante para decoração, por causa da cor, é bem particular, e também por causa do gosto. Ele é bastante exótico, então vai bem com alguns pratos salgados e principalmente em saladas. Além da decoração, que de fato fica muito bonita. E a gente tem l'atier, ou la pomme cannelle, que é essa espécie de pinha que a gente consome no Brasil, mas que aqui na França é bastante raro de ser encontrado. Talvez porque não suporte tanto a importação, porque tem uma pele um pouco mais frágil, uma casca mais frágil, mas que aqui na França geralmente a gente não encontra tanto. Então, le pitaya a gente encontra um pouco mais, mas l'atier ou la pomme cannelle é bem mais raro. Talvez nas ilhas sejam mais fáceis de serem encontradas e os franceses consumam talvez um pouco mais quando eles partem em viagem de férias, mas aqui na França mesmo, de fato, é bem difícil de encontrar. La cacahuète, le cacao. La cacahuète, le cacao. É estranho porque as duas palavras se assemelham bastante, mas la cacahuète é o amendoim, enquanto le cacao é o fruto do cacau. Então, la cacahuète, assim como outras castanhas, nozes, é muito consumida durante o apéro. Então, geralmente em tempos normais a gente faz o apéro, e mesmo agora não confinados, mas mais restritos em casa, a gente come, geralmente no que seria então apéro ou happy hour, ali a partir entre 5h30 e 7 da noite, la cacahuète. E le cacao é um fruto, geralmente, que a gente quase não vê, mas que é destinado principalmente para a produção de chocolate. Então, la cacahuète e le cacao. Sobretudo, não confunda cacaueta com cacau, por causa da proximidade com o nome. Le marron, la noix. Le marron, la noix. Você já ouviu falar do marron glacé? Eu não sei você, mas na minha infância era costume eu ouvir falar do marrom glacé para comer, que parecia vir em latas, igual a goiabada que vinha em lata antigamente. Então, o marrom glacé, que eu nunca tinha visto o fruto no Brasil, é uma espécie de castanha muito apreciada aqui na França, principalmente no mês de dezembro, onde em tempos normais a gente tem os mercados de Natal, então as pessoas vão nesses mercados e essa castanha ela é aquecida e a gente come o fruto que está dentro. Então é uma espécie de castanha torreficada. Mas ela é muito utilizada também em conservas, em receitas doces e salgadas. Então a gente tem muitas sobremesas à base de marrom e também muitas receitas, por exemplo, o frango ou o peru, ele é recheado com marrom. Então le marron, bem apreciado. E a gente tem la noix, que é a noz. Então, la noix também é essa época do ano que a gente encontra mais frequentemente, mas aqui é mais, por exemplo, você encontra ao longo do ano em embalagens. Mas a diferença é que essa época do ano a gente encontra ainda dentro da casca. Então, você pode comprar com a casca e tudo e consumir em casa como você quiser, in natura, ou então torrificar, ou então fazer receitas. Os franceses gostam muito de utilizar a noz para fazer receitas doces, como tartelette ou tarte au noix, mas também utiliza para ralar em cima da salada ou dar uma certa crocância para alguns pratos. Le jaboticaba e l'açaí. L'açaí. Le jaboticaba, com A bem forte, como se tivesse um acento, não esquece. Se você tiver qualquer dúvida em relação à pronúncia, tem um vídeo chamado Os Sons do Francês, que é justamente para quando a gente está começando e a gente ainda tem muitas dúvidas em relação à pronúncia. O jabuticaba não existe aqui na França, então eu já procurei, já cacei, não acho de maneira alguma. Nem conserva, nem congelado, nada. Agora, a l'açaí, e tá vendo que tem uma trema no i? É justamente para que esse i seja bem pronunciado. L'açaí
a gente encontra a polpa principalmente nos mercados brasileiros. Então, aqui, por exemplo, em Lyon, eu sei que tem um mercado brasileiro que vende a polpa de açaí. Só que nos grandes mercados, talvez agora eles estejam começando a importar um pouquinho. Por quê? Porque, de qualquer maneira, tem um grande público brasileiro que reside aqui na França. Mas de produção nacional não existe. E é uma curiosidade até mesmo para os franceses que, quando vão para o Brasil, vão para regiões que tem ou o jabuticabá ou o açaí, e eles comem e acham, uau, que eles ficam até mesmo surpreendidos, porque são frutos que podem ser utilizados tanto para receitas doces quanto receitas salgadas. Então, é bem vasto, eles gostam dessa multifunção, só que aqui na França, por enquanto, não se encontra tanto quanto gostaríamos, e principalmente o jabuticaba, que faz muita falta. On a la myrtille, ou la bluée, et on a le jacquier. La myrtille, ou les bluets, que seria o mirtilo ou o azul, por causa da cor, também conhecido como frutas azuis ou roxas, e a jaca. Le myrtille, o mirtilo é bem fácil de ser encontrado, geralmente ele é importado, mas a gente encontra facilmente. Já a jaca não se encontra, então é um produto também que é muito apreciado, mas que infelizmente nem mesmo em forma congelada não chega à França. Uma vez mais, talvez em mercados específicos para produtos exóticos de origem estrangeira, talvez se encontre, mas no mercado tradicional não se encontra. La litchi. La litchi, a lichia, é uma fruta que a gente encontra principalmente na época do Natal. Então, na semana que antecede o Natal e na semana do Natal especificamente, a gente encontra bastante. As pessoas costumam comprar porque tem a tradição de saúde e de boa sorte. Se a gente comer a lichia no dia da véspera de Natal, que é no dia 24. Pela litchi, a gente conta principalmente de importação chinesa, embora tenha algumas produções em algumas regiões mais específicas da Europa. Mas, de qualquer forma, francesa mesmo, muito pouca. E a gente tem la cérola ou la cerise de la Barbade. Donc, la cerise de la Barbade. A acerola, em ilhas como a Martinica, a Ilha da Reunião, na Guiana, uma vez mais, é uma produção grande porque são países ou regiões tropicais. Mas aqui na França, praticamente, você não encontra lugar nenhum. Então, às vezes, você costuma encontrar nas regiões mais quentes, mas muito, muito pouca, e talvez a polpa quando é importada principalmente de Portugal, por causa da importação direta do Brasil, mas diretamente de produção francesa não tem. Então, la cérola, tem algumas pessoas mesmo que confundem a acerola com a cereja, ou então que acham que o gosto é muito estranho justamente por causa do gosto mais cítrico, mas que é bem apreciado principalmente para a vitamina C, mas não necessariamente como a gente costuma utilizar no Brasil para fazer suco, ou então para fazer o que a gente chama de vitamina no Brasil, e que aqui na França a gente chama de smoothie. Então, geralmente é bem mais raro. La figue, l'olive. La figue é o figo, é um fruto extremamente apreciado pelos franceses. Eles utilizam muito para receitas tanto doce quanto salgadas, como doce para fazer geleia ou compota, que é a conserva do figo, mas não o figo em conserva, é mais a compota é quando você cozinha o figo com açúcar e ele quase se desmancha antes de virar geleia, então a gente tem a compota. E a l'olive, que é a azeitona, é utilizada praticamente para o que a gente chama de apéro, que é o famoso happy hour no Brasil. Então, quando a gente vai fazer o aperitivo, que é ali por volta de 5, 5 e meia da tarde até 7 da noite, que é quando o pessoal está saindo do trabalho, em épocas normais, então a gente consome muito l'olive. L'olive, principalmente a produção francesa, ela é imensa, só perde, eu acredito, principalmente para a produção espanhola e grega, mas é uma grande produção e que é de consumação interna, principalmente para a produção de huile d'olive, que é o azeite. Só que nós temos principalmente tanto a l'olive quanto la figue, são frutos que a gente encontra mais porque tem uma grande produção no sul da França, porque são regiões mais quentes. Então, quando a gente viaja para o sul da França, não é raro de encontrar pés de figos ou pés de oliveiras, em toda a região mais quente, mais seca também, ali já chegando na região de Marseille, chegando na região de Montpellier. Então, nessa região tem, de fato, uma grande plantação, principalmente de oliveiras.
Curiosidades. Quando a gente vai falar de algumas frutas, eles têm caroços ou não. Então, se tem caroço, a gente diz avec pépins, como por exemplo laranja, melancia, limão, dentre outros. E quando não tem, a gente fala sans pépins. Avec, com, sans, sem. Pépin, caroço. Avec pépins, sans pépins. Para falar o nome dos pés de frutas em francês, eu particularmente acho mais simples do que no Brasil. Porque às vezes a gente tem, por exemplo, um pé de maçã é uma macieira, um pé de pera é uma pereira, um pé de jaca é uma jaqueira. Ok, que às vezes a gente lembra, mas tem alguns que a gente nem lembra como fazer. Embora tenha uma característica que é geralmente essa terminação em eira. Laranja, laranjeira. Goiaba, goiabeira. Então é mais simples. No francês tem uma certa característica similar, porque ou você vai acrescentar ER ou você vai acrescentar IER, na grande maioria das vezes. Então, por exemplo, a gente não faz a tradução literal, por exemplo, un pied de pomme, um pé de maçã. Não, isso não existe. Então, un pied de pomme não existe. Mas a gente pode acrescentar, no lugar do E de pomme, une pomme, a gente vai eliminar o E ou simplesmente acrescentar o I. Antes do E, ER. Donc, un pommier. Un pommier, que seria a macieira. No caso da pera, un poirier, que é une poire, un poirier. Então, a gente já tem no masculino. Eu te aconselho muito, agora no final do vídeo, que, em caso de dúvidas, que você reveja o vídeo, mas principalmente, se você tiver a oportunidade e o tempo, à medida que você for revendo o vídeo, anote, se você ainda não anotou, o nome de todas as frutas e jogue o nome dessa fruta no Google Imagens. Então você coloca, por exemplo, tem la pomme, que é a maçã. Então você coloca só pomme française e acrescenta a palavra francesa em francês, donc pomme française, no Google Imagens. Assim você vai ter a imagem de todas as maçãs francesas. E ali você pode verificar o tamanho, se é igual ao tamanho que você conhece, e também as variedades, porque, como eu disse, existem mais de 100 variedades de maçãs. Assim você começa a perceber as diferenças culturais entre a França e o Brasil. E isso é ótimo porque você pode fazer com todas as frutas e mais. Você pode, por exemplo, colocar, por exemplo, pommier. Se você colocar pommier no Google Imagens, você vai ter as imagens da macieira, mas você pode fazer isso com todas as outras frutas. Então, basta você acrescentar o ER, se tiver algum erro, o próprio Google vai te corrigir com IER, por exemplo, e assim você já tem acesso também à árvore. E é melhor que você já vai acrescentando também ao seu conhecimento cultural. Então, vale a pena das duas maneiras. E é ótimo para enriquecer tanto o seu vocabulário quanto o seu conhecimento. Eu te convido a deixar nos comentários quel est ton fruit favori. Qual é o seu fruto favorito? E tente colocar a resposta em francês, por exemplo. Mon fruit favori, c'est la pastèque. Donc, j'adore la pastèque. Então, meu fruto favorito é a melancia. Eu adoro melancia. Então, tente colocar ele em francês. E teve algum fruto que te surpreendeu? Você achou diferente em relação ao fato que no Brasil é de um jeito, na França é de outro? Existe muito no Brasil, ou quase nunca, ou não existe na França, ou existe em grande quantidade? Deixe no seu comentário também. E tem algum fruto que eu não citei, mas que você gostaria de saber a versão em francês? Por favor, deixe nos comentários que eu te responderei assim que possível. E agora que a gente terminou aqui o vídeo em português, não esquece de ir lá assistir o vídeo somente em francês. Assim, você tem a oportunidade de treinar ainda mais a sua compreensão oral. Lembrando que quando eu faço a versão somente em francês, eu não uso os comparativos França-Brasil, mas eu foco mais no lado francês. Mas é ótimo de qualquer maneira para treinar, principalmente o vocabulário visto até então, e principalmente treinar a compreensão. Merci beaucoup et à la prochaine!